Eu já vi muita gente falando que Power BI é só para quem é da área de TI. E se eu te disser que não é bem assim? Que você consegue desenvolver um indicador de uma maneira simples se você prestar atenção em alguns detalhes. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu desenvolvi um indicador simples utilizando uma base de dados em Excel. Pode ser? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jandir Mendes e eu sou instrutor e consultor de Power BI. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você consegue perder o medo de utilizar o BI e começar a construir efetivamente em BI. Só que antes de a gente ir para a tela, gostaria de te pedir que curta e compartilhe os vídeos desse canal para que a gente possa continuar ajudando a quem gostaria de aprender Power BI, pode ser? Agora vamos lá para a tela para me te mostrar como que você vai desenvolver esse indicador. Eu já estou aqui com o meu Power BI aberto e o meu objetivo hoje é te mostrar como você consegue construir um Power BI simples de maneira rápida e fácil. O arquivo da construção desse Power BI vai estar disponível para vocês no link abaixo do vídeo, tá bom? Eu já estou aqui com o BI aberto, eu vou clicar aqui, por exemplo, em obter dados e vou abrir esse arquivo meu. Esse arquivo meu eu deixei salvo em downloads, ele é o formato Excel e eu vou pedir para conectar. Ele está salvo aqui em downloads, eu deixei ele com o nome de base mesmo, vou pedir para abrir. Deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho o que a gente tem nesse arquivo, olha só. Vou deixar isso aqui. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Eu tenho uma coluna de matrícula, uma coluna de nome, uma coluna de sobrenome, uma coluna de sexo, uma coluna de formação, uma coluna de data de nascimento, uma coluna de estado, uma coluna de faculdade e uma coluna de situação. Fala se a pessoa está empregada ou desempregada, ok? Voltei aqui para o meu BI. Se eu clicar aqui, marcar a planilha, dentro desse quadradinho, ele vai mostrar para mim uma prévia dela, que é aquelas informações que eu mostrei para vocês na planilha em Excel. E eu vou pedir para carregar essas informações, ok? Ele está carregando aqui para mim os dados. E os dados já foram carregados, eles estão aqui, olha só. Data de nascimento, estado, faculdade, formação, a matrícula e todos os dados. A única coisa que eu vou fazer primeiro é só trocar o nome dessa tabela que está planilha 1. Vou dar 2 cliques sobre ela e vou trocar o nome para dados, ok? Agora eu estou clicando aqui na tela, clicando fora e vou começar a construir essa análise. Toda vez que eu vou construir uma análise, eu sempre vejo quais dados estão disponíveis. Então é só eu clicar aqui embaixo, no do meio, ele se chama dados e eu consigo ver os dados. Então eu quero saber o total de pessoas dessa amostra. O que eu vou vir e vou colocar aqui, por exemplo? Vou colocar um cartão para me mostrar o total de pessoas. Então eu tenho que escolher algo aqui que possa contar para me dar essa informação. Eu vou escolher, por exemplo, matrícula, aqui ó, match, vou colocar em campus, ele está somando, está dando 66, e o que eu faço? Eu clico nessa setinha para baixo e peço contagem. Qual que é a diferença entre contagem e contagem distinta? É que, se você pedir contagem, ele vai contar independente da informação estar repetida ou não. Por exemplo, se a gente tiver duas matrículas 144, ele vai contar 2 vezes. Agora, se eu pedir contagem distinta, ele vai contar, mesmo que tenha 2 matrículas, como uma só, porque ele vai contar só quando a informação for distinta. Eu vou pedir contagem distinta. Então, eu tenho 11 pessoas nessa amostra. Aqui está escrito contagem de match. Eu vou dar 2 cliques e vou mudar isso aqui para total de pessoas. Ok. Agora eu já sei que são 11 pessoas. Agora eu preciso construir mais dados. Então,
Eu quero saber se essas pessoas são homens ou mulheres. Então eu escolhi um gráfico aqui, por exemplo, de rosca. E vou colocar aqui sexo em legenda. Ele já apareceu para mim feminino e masculino. E também vou colocar sexo em valores. Então eu já sei aqui a quantidade de homem e a quantidade de mulheres. Olha só. São 4 mulheres e 7 homens. Ok? Beleza. Agora, eu quero saber de onde que essas pessoas são. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, escolher um gráfico de mapas. Esse daqui, mapa coroplético. Em localização aqui, eu vou colocar, por exemplo, a informação do estado. Então, vou buscar estado aqui e vou colocar em localização. Aí ele já localizou para mim aqui dentro do Brasil os estados. Eu vou jogar estado novamente em legenda, só para que ele identifique cada estado com uma cor. Então eu tenho informações aqui de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, ok? Agora, outra informação que eu quero saber dessas pessoas é qual a formação delas. Então eu vou criar, por exemplo, um gráfico de barras aqui. Vou escolher esse. E vou colocar aqui no eixo a formação das pessoas. Então, vou colocar a formação aqui no eixo. E também preciso de alguma coisa para contar, para colocar aqui em valores. Então, vou colocar matrícula, que é a informação que a gente já está utilizando para contagem. E aqui na setinha para baixo, só para não correr o risco de contar nada em duplicidade, eu vou escolher contagem distinta. Então, eu sei que... Só minimizar para vocês poderem ver, são 11 pessoas. Nós temos advogado, professor, administrador e médico. Ok? Certo? Agora, uma outra informação que eu quero saber é se essas pessoas estão empregadas ou desempregadas. Então, vou escolher aqui, por exemplo, um modelinho de pizza. E vou colocar situação em legenda. E vou colocar matrícula em valores. Mas eu vou clicar na setinha para baixo e vou pedir a contagem distinta. Ok? Então aqui, pessoal, eu já construí uma análise simples com vocês de maneira rápida. O que a gente pode fazer para aprimorar mais a nossa análise ainda? É a gente entender como que as pessoas interpretam os dados, como que a gente poderia colocar esses indicadores de forma com que as pessoas conseguissem enxergar melhor a informação e interpretar melhor. Eu geralmente utilizo duas técnicas. A ordem Z, que fala a ordem com que as pessoas enxergam os dados. Então, as pessoas sempre começam a ler um dado da esquerda para a direita, depois volta para a esquerda, vem para a direita de novo, formando um Z. Esquerda, direita, volta para a esquerda e vem para a direita de novo. Da mesma forma com que elas leem um texto. Então, elas começam a ler um texto para a esquerda e depois vão para a direita. Sabendo disso, eu coloco sempre a informação mais importante no início, na esquerda. O que eu quero que ela veja de cara. Então, eu quero que ela veja de cara que são 11 pessoas. Vou colocar aqui que são 11 pessoas. Vou tirar esse gráfico daqui e vou colocar essa divisão por sexo. Então, são 11 pessoas. Estou buscando contar uma história. 4 são femininas e 7 são masculinas. Ok? Essas pessoas moram em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Essas pessoas são advogados, professores, administradores e médicos. E tem gente desempregado e gente empregada. Lembrando que a qualquer momento você pode clicar em qualquer lugar que ele consegue filtrar e gerar as informações. Por exemplo, se eu clicar aqui em Minas Gerais, ele já filtra tudo para mim. Olha só, Minas nós temos 2 pessoas, um é homem, um é mulher, ambos são professores e ambos estão desempregados. São Paulo nós temos 7 pessoas, temos homens e mulheres, temos advogados, professores, médicos, e temos pessoas desempregadas e empregadas. A gente consegue fazer essa estruturação de informação. Ok? Agora, eu vou fazer um pouquinho de estética desse indicador. Geralmente, o que eu faço?
eu pego um indicador, por exemplo, esse daqui. Vou vir aqui no rolinho de formatação, vou vir na parte do título, que está contagem de sexo por sexo, e vou trocar, por exemplo, por divisão por sexo. Apaguei, estou colocando aqui divisão por sexo. Geralmente, o que eu também gosto de fazer, eu gosto de mudar a cor da fonte aqui embaixo. Só descer um pouquinho para branco e mudar a cor da tela do fundo para um azul escuro, por exemplo. E aí ele se destaca. Eu consigo descer mais um pouquinho e vir aqui no alinhamento e colocar centralizado, que ele fica mais bonito. Olha só. Outra coisa que geralmente eu faço é selecionar ele para não precisar formatar todos os gráficos. Venho aqui em página inicial, pincel de formatação, e consigo copiar a formatação dele. E ao copiar a formatação dele, eu consigo aplicar nos outros. Olha só. Apliquei a formatação nesse. Apliquei a formatação nesse. E agora apliquei a formatação nesse. Agora eu só preciso pensar em modificar os títulos. E geralmente, quando eu coloco algum cartão, eu sempre coloco também uma cor que tem a ver com o nosso modelo. Então eu estou com um cartão selecionado aqui. Eu vou vir na tela do fundo e vou escolher, por exemplo, o mesmo tom de azul. E vou vir aqui em cima, em rótulo de dados, e vou mudar essa cor desse 11, que está preto, para branco, porque ele fica mais destacado. Tá vendo? Outra coisa que eu vou mudar é a cor desse texto que está aqui embaixo. Eu vou vir aqui em rótulo da categoria, setinha para baixo. Em vez de ser cinza, vou colocar ele branco. Pessoal, fiz de uma maneira muito rápida, muito simples, a criação de um indicador para vocês. Gostaria só de mostrar como que o BI consegue ser prático e fácil. É claro que a gente consegue desenvolver mais a estética, deixar o indicador mais bonito, mas eu queria desmistificar esse medo que o pessoal tem de aprender Power BI. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa no comentário a sua observação e continua acompanhando esse canal que vai ter muito mais vídeo como esse. Até o próximo vídeo!